Há 2000 anos, desde os romanos, o homem público era aquele que cuidava da coisa pública, da res pública. O Carlos Batalha foi exatamente um homem público. Ele tinha um fascínio, a determinação e, sobretudo, a vontade, a alegria de fazer obras públicas. As coisas todas que ele fez nesta cidade, ele fazia com um empenho, com um amor e com uma briga. Ele debatia os projetos dele, as soluções que ele achava que a cidade tinha que ter, com um vigor, com uma valentia exemplares. Ele realmente honrou o nome. O Carlos Batalha foi um sujeito que fez, aqui na Bahia, belíssimas batalhas em favor da cidade, do Estado, da coisa pública, batalhas públicas. Você nunca o viu tratando de interesses que não fossem interesses da construção de obras públicas, de fazer coisas com a competência com que ele fez. O homem se define pelo que ele representou. Não precisa de superlativos, por isso basta dizer que ele foi um homem na sua expressão maior da palavra e dizer, em meros adjetivos que são apenas matéria correspondente aos elementos da sua personalidade: íntegro, honesto, trabalhador, respeitado pela comunidade onde viveu. Esse depoimento, portanto, é um preito de justiça a quem tem uma memória respeitável, respeitada, cultuada por todos nós. Carlos Batalha é um realizador, um homem que construiu tanto pela nossa cidade. Eu acho que a maior realização dele foi exatamente essa identidade, esse compromisso que ele tinha com Salvador, com a sua capital, que ele amava, com as obras que tocava com tanta dedicação. Um espírito público elevadíssimo, um exemplo, acho um exemplo de vida, a formação da sua família, tudo isso constituiu assim um exemplo para todos nós. Que realmente, na condição de ex-prefeito de Salvador, eu quero dizer que foi um grande homem, um homem que está comprometido com Salvador. Salvador tem a marca de Carlos Batalha. É uma satisfação muito grande poder falar sobre o doutor Carlos Batalha. Mas eu conhecia uma obrigação de quem milita da administração pública pelo seu valor, pela sua expressão como engenheiro, que esteve envolvido em importantes obras dentro da cidade de Salvador. E como secretário, presidente Bahia Tussa, e sendo uma pessoa também ativista do campo político, evidentemente de que tive essa oportunidade, essa felicidade de conhecer pessoalmente o Dr. Carlos e poder dizer que ele prestou relevante serviço a essa cidade. Certamente que o seu nome e sua atividade profissional está vinculado a importantes obras, sejam elas de natureza urbanística, olhando pelo ângulo da estética de parques e jardins, seja do sistema viário, túneis e estradas, seja participação também em outros organismos federais, inclusive na rede ferroviária. Ele sempre foi um profissional presente, lutador, incentivador das coisas boas para Salvador e para o Brasil. Portanto, hoje, quando me refiro a ele, faço com muito respeito e também, por que não dizer, com muita saudade e também orgulhoso de ver de que seu trabalho frutificou. Eu acho que valeu a pena seu esforço, sua dedicação, e hoje todos nós somos reconhecidos a Carlos Batalha. A dedicação, o zelo, a probidade e o amor com que o engenheiro Carlos Batalha serviu a esta nossa cidade, a nossa querida Salvador, são valores sempre presentes na memória de quantos o conheceram e admiraram. Alinhava a esses altos valores uma formação profissional de altíssima qualidade, que era balizada por comportamento ético e moral, público e privado, inarredáveis de sua vida. Quantos o conheceram? Eu me incluo entre eles. Na vida profissional, o respeitavam,
e o compreendiam, porquanto nenhum comportamento em toda a sua vida era eivado de qualquer subalternidade e valores inferiores. Uma personalidade como esta, que serviu tanto à nossa gente, pelas obras, pelos projetos, pelos ensinamentos, é uma figura que merece, e sua vida impõe, o culto daqueles que também amam Salvador, e a Câmara dos Vereadores, como sua legítima representante, andou-se admiravelmente bem ao dedicar o seu nome a uma praça da cidade para culto daqueles que um dia, não o tendo conhecido, irão cultuar sua memória. É com o maior prazer e com muita honra que falo aqui da figura inesquecível de Carlos Batalha. Este homem, este engenheiro admirável, que serviu a todos os governantes da Bahia, desde Otávio Mangabeira, que eu admirava muito, um dos admirados por Juscelino Kubitschek, e serviu também ao meu governo, a quem eu tenho uma gratidão pelo trabalho e pela colaboração que me deu. E eu quero, nessa hora, agradecer a este homem, a testemunhar a minha gratidão pela ajuda que ele me deu como meu engenheiro durante o meu governo. Para Carlos Batalha, esta figura inesquecível, a minha homenagem, a minha prova de carinho e de saudade. É mais do que justa a homenagem que é feita pela Prefeitura de Salvador ao reurbanizar a Praça Dr. Carlos Batalha, porque este homem deu a sua vida justamente para a melhoria da nossa cidade. Como engenheiro, se dedicou a obras importantes para Salvador, a exemplo da obra do Teatro Castro Alves, da Vila Olímpica, do Ginásio Antônio Balbino, e integrou e exerceu cargos importantes da administração pública no estado da Bahia, sempre relacionados com a infraestrutura urbana ou a construção de equipamentos importantes para a cidade de Salvador. Uma praça só é uma homenagem justa, mas ainda pequena. Nós teremos certamente oportunidade para homenageá-lo ainda mais. Eu peço licença ao resto do Brasil para dedicar o programa de hoje ao povo da Bahia e especialmente à família Batalha. Eu estive em Salvador essa semana, onde fui recebido por grandes amigos que eu tenho lá para a inauguração da Praça Carlos Batalha, um engenheiro muito importante que construiu coisas lindas em Salvador. Mas, sem dúvida alguma, a coisa mais linda que o engenheiro Carlos Batalha construiu foi uma família tão bonita como é a do filho dele. Parabéns a você, Silvio. Parabéns ao todo o povo da Bahia. Mas eu tenho muita satisfação de fazer uma referência à memória do engenheiro Carlos Batalha. Os engenheiros são participantes da construção do bem-estar, do acesso do homem à pura natureza a serviço da humanidade. E o engenheiro Carlos Batalha é isto. Ele foi um grande servidor público, porque ele se dedicou às coisas públicas. Eu me lembro no governo Antônio Balbino, a sua participação na construção, como engenheiro do Teatro Castro Alves. A sua participação na maternidade de Cila Balbino, que é uma obra de uma significação extraordinária para as mães de família de toda Salvador e de toda a Bahia. Lembro-me de uma coisa especial, a dedicação dele nas lavanderias, a construção das lavanderias de bairros, nos conjuntos sociais e escolares, a serviço da população mais humilde de Salvador e de sua dedicação, do seu esforço. Há uma coisa que é preciso ser bem notada, a situação de engenheiro da ponte metálica de plataforma, de engenheiro construtor dessa ponte, que era significativamente, no plano técnico, uma obra importante.
E, afinal, uma coisa que realmente é muito digna de ser lembrada, porque o engenheiro foi consultado, o engenheiro Carlos Batalha foi consultado pelo presidente Juscelino Kubitschek sobre problemas da construção de Brasília, que era a cidade da esperança que o presidente construía para este país. De modo que é com muita satisfação que eu faço referências ao engenheiro Carlos Batalha e saúdo sua memória, pelo que ela tem de significativo para a Bahia e para o nosso povo.